Então, nós aqui, mais uma vez, né, falando sobre uma das formas de como incentivar os nossos alunos a gostarem da leitura. O aluno, ele não vai bem caso ele não consiga ler, né? É interessante, é muito importante que o aluno gosta de ler, porque quanto mais ele gostar de ler, mais ele terá a possibilidade de crescimento, né? Então, como incentivar as crianças à leitura? Não é colocando a criança, vai ler, o que está escrito aqui, o que está escrito aqui? Não, né? A criança, ela precisa ser trabalhada de uma forma colorida, ela precisa ser trabalhada com desenhos, e claro que tem aquela criança que vai desenvolver com mais rapidez, né? A velocidade de aprendizagem da criança não é a mesma, cada uma tem o seu tempo. É interessante respeitar esse tempo, no entanto, também é interessante encontrar algumas formas que se possa fazer com que essas crianças, né, que têm dificuldade, venham a gostar da leitura, pelo menos uma leitura inicial, né? Que depois que ela aprender a ler, aí ela vai descobrir o que ela gosta. Ela gosta mais de ciências, de geografia, de história, de matemática, de português, o que ela gosta, né? Então ela terá que primeiramente aprender a gostar de ler, para depois ela seguir o seu próprio caminho. Se falando disso, né, nesse ponto de vista, o que poderia ser feito que a criança viesse a gostar de ler? Primeiramente, trabalhar com pequenas palavras, né? Que quando nós trabalhamos, então, a partir da nossa criatividade, o que nós podemos fazer para com que essa criança venha, né, a entender? Nós não podemos colocar uma criança para já ler direto uma frase, que isso vai ser, assim, muito complicado. Então, a criança nas séries iniciais precisa começar com pequenas palavras, né, para depois passar para texto, isso é muito natural. Agora, que palavras seriam essas? Sempre lembrando que algumas palavras são mais apropriadas, tipo as palavras menos complexas, né? Mas é claro que às vezes o nome da criança é complexo, às vezes o nome da cidade tem algumas coisas que não é assim tão apropriado, né? Apropriado assim, por exemplo, palavras com QU, né? QU geralmente vem acompanhada de uma vogal. Palavras que tem R, né? Igual para que palavras, né? Que traz um pouco de complicação. Dependendo da situação, será necessário, mas dependendo, né, de uma forma geral, deverá ser de uma forma mais tranquila. Mas como? O que poderia ser? Nós podemos ver aqui algumas curiosidades. Então, continuando. Nós poderíamos, então, tentar uma forma da criança trabalhar também pequenas frases. Claro que isso faz parte do procedimento, né? Mas quais frases? Então, só uma ideia, né? Só uma sugestão. Uma coisa mais chamativa, uma coisa mais atraente. Então, palavras, depois frases, é claro, né? Mas quais? Quais seriam apropriadas? Uma forma de nós entendermos é como que nós deveríamos fazer isso, né? Nós poderíamos, então, tentar aqui, olha, pegando aqui talvez um pedaço de papel, né, dando um pincel para a criança, de preferência nesse caso aqui não é tinta e nem é lápis de cor, esse pincel aqui mesmo. Pega um pedaço de papel e nós vamos escrever, olha só, e a palavra aparecer do outro lado. Por exemplo, palavras bem pequenas, né, 2, 3 ou 4 letras, né? Geralmente palavras repetidas. Observe, olha, esse, né? Muito embora que esteja inverso, mas a criança vai subentender que ficou o mesmo esse, não mudou, mesmo estando a palavra ao contrário. Em alguns casos ela não ficará ao contrário, né? Nós estamos usando aqui aça. Olha, a mesma vogal, a mesma consoante, né? 2 As, 2 S. Já vai chamar a atenção da criança que ela verá que a palavra escrita tanto de trás, da frente para trás, quanto de trás para frente, se tornará a mesma palavra, asa.
Aí já se usa o quê? Usa matemática, né? Duas palavras da mesma, né? Ou seja, duas vogais, uma consoante, no outro caso, duas consoantes da mesma. O som do S, que dependendo do caso vai ter som de T. Olha essa aqui, ata. De trás para frente, ata também, a criança vira o papel, permita que a própria criança vire o papel, que aí pode, né, trazer aquela curiosidade. E só pelo fato de usar esse pincel aqui, a criança já vai sentir aquela curiosidade, né? Olha, uau, né? De trás para frente, uau, né? Um papel assim que não seja tão forte, né? Que dê para a criança ver o verso dele. SUS. É uma sigla, né? Mas a criança já vai começar a ver SUS. Lá. Inverteu, mas ficou o mesmo som. Não é interessante? Vamos ver aqui. Vamos trabalhar aqui. Será, meu Deus? Ficou a mesma? Uau! Vamos ver se só repetiu aqui ou... Esse é um, gente, foi dentro Pensei que já tivesse trocado aqui as palavras. Virando, continuou sendo o mesmo A criança vai perceber isso por conta própria. Ovo. Se inverter o papel, verso, ovo. A mesma coisa. Um pouco menos forte, mas não deixou de ser ovo. Né? Então, uma coisa simples, que para nós não tem grande significado, mas para a criança tem. E isso faz muita diferença para a criança, certo? Coisa simples, às vezes toma um pouco do nosso tempo, mas a nossa ideia é trabalhar o aprendizado da criança, o conhecimento, uma coisa simples, que não sai caro, né? Pode-se usar cores diferentes, o pincel preto, por exemplo, que ela escreva as consoantes com a cor azul, as vogais com a cor vermelha, por exemplo, ou preto, né? E assim vai indo. Eu acredito que é uma das muitas formas, né, de nós ajudarmos os nossos pequenos a se desenvolverem bem. Está certo? Gostaram? Acredito que sim. Eu sei que alguns já conhecem esses métodos, mas alguns não conhecem, alguns passam alguns tempos mudando de forma de trabalhar e às vezes se esquece, né? Mas é muito válido. Eu já trabalhei assim, valeu muito, tive um resultado significativo e estou repassando para vocês.